Olá, muito bom dia. Estamos aqui no podcast Negócio Real. Nosso primeiro episódio hoje, dia especialíssimo. E para isso eu trouxe um convidado que também é muito especial. Um cara que eu conheço há mais ou menos uns 10 anos, trabalhei junto com ele. Ele é referência para mim, aprendo e aprendi e continuo aprendendo muito com ele. É o Pedro Mello. Pedro Mello está com a gente aqui hoje. Pedrão, obrigado pela tua presença. O Pedro, ele é casado com a Mel. Ele é pai da Gabi, que está com 3 aninhos. Ele tem mais de 20 anos de experiência aí no mercado imobiliário. Já viveu histórias. Histórias do Pedro não tem fim. A gente sempre se divertiu com as histórias. E hoje o Pedrão veio aqui para compartilhar, não só histórias, mas compartilhar também a experiência dele e aprendizados que ele teve com esses negócios todos aí que ele já fez, de sucesso e também de fracasso, né, Pedrão? Sim, porque a gente vive aprende, isso, né, às vezes cara? até mais, né? Altos e baixos nesse meio aí, e vai aprendendo muito. Pedrão, seja bem-vindo, obrigado. Cara, é uma honra ter você aqui nesse primeiro episódio, no pontapé inicial desse projeto aqui, que vai, com certeza, ajudar a educar muita gente aí nesse mercado. Fala um pouquinho, Pedrão, da tua trajetória aí, breve. Você passou por muitas empresas, foi executivo de várias incorporadoras aí no mercado imobiliário, mercado de São Paulo, mas empresas com atuação nacional, já esteve fora de São Paulo também, que eu me lembro. Fala um pouquinho da tua trajetória aí, rapidamente, como que você começou também, como é que você chegou nesse mercado? Beleza. Não, primeiro, valeu, André, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Experiência diferente, nova para mim, nunca gravei um podcast, acho que nunca dei uma entrevista. Mas enfim, vamos lá, acho que de podcast eu não entendo, mas de mercado imobiliário a gente tem uma certa bagagem aí, vamos lá. Cara, eu costumo falar, eu entrei no mercado imobiliário, eu sou publicitário de formação, né? Então não sou administrador, nem engenheiro, nem arquiteto, nem advogado, que são as profissões mais comuns aí no mercado. Cara, eu costumo brincar que, assim, embora minha família tivesse sempre um viés, meus pais faziam obra, retrofit, sempre teve um viés aí, minha mãe engenheira, meu pai também, eu mesmo entrei no mercado imobiliário porque um dia eu tinha um golzinho que quebrou, né? Porque eu trabalhava numa empresa assim de marketing esportivo, eu adorava tudo relacionado assim com o que eu gostava. E meu carro quebrou, eu precisava de uma carona, morava longe, precisava de uma carona, e peguei carona com um amigo meu que eu não via há muitos anos, e ele estava trabalhando numa incorporadora. E a gente já tinha feito algumas coisinhas imobiliárias, umas casinhas, umas coisas assim. E aí aquela conversa assim de moleque, pô, o que você está fazendo? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal. Daí ele falou, cara, eu estou trabalhando numa empresa, né, comprando terreno. Eu falei, caramba, cara, comprando terreno. Né? Nessa época acho que eu devo ter sido a primeira ou segunda geração assim, de compradores de terreno. Né? Ele estava começando, aquela época pré-IPO, né? A galera fazendo land bank. Então, foi o quê? Uns 2005, mais ou menos? Por aí, 2006. Isso aí foi 2005, 2006, Tá. Foi 6, começo de 6. Uhum. E aí eu falei, caramba, os caras te pagam para comprar terreno, né? Pô, achei que era fácil, vai lá dar o dinheiro pro cara, aquela coisa, né, de leigo, assim. Sim. Ele falou, não, cara, mas puta, é super legal e tal. E aí na época ele ganhava muito mais que eu, assim. Eu falei, nossa, que legal, pô, queria ganhar isso, né? Acendeu aquela faísca. Aí ele falou, cara, nós estamos contratando. Daí eu falei, porra, bicho, mas eu sou publicitário, né? Esse cara nunca vão contratar um publicitário. Precisa ser engenheiro, sei lá, né? Esse amigo meu é arquiteto. E aí ele me ligou 2 dias depois, eu tô saindo de férias, mas eu te indiquei na entrevista. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, uma entrevista diferente, assim, todo mundo fez a entrevista junto ao mesmo tempo, assim, eu olhava os caras, eu sou engenheiro da Poli, eu sou arquiteto e não sei o quê, eu sou isso, aquilo. Eu falei, cara, nunca vou passar nisso aqui, né? Não tem no menor, né? Mas aí, cara, o cara que estava me entrevistando gostava muito do meu amigo, que tinha me indicado, então acho que ele foi um pouco na confiança do cara. Sim. E eu já tinha comprado um terreno na minha vida para fazer uma casinha lá com esse amigo meu. Aí tinha um case para contar. Eu tinha um case para contar, acho que era o único cara. No final o cara perguntou, quem já comprou um terreno aqui? Daí eu levantei a mão, falei, só eu, né? Pergunta Salvador. E aí, cara, quando eu vi, eu tava sentado lá na cadeira numa grande incorporadora aí de mercado popular, que é uma empresa que eu fui e voltei algumas vezes. E aí comecei comprando terreno, né? Então, assim, passei um breve período, toquei vendas fora de São Paulo, então conheci lugares que eu nunca ia conhecer. Você trabalhou em vendas também, Trabalhei também, fiz lançamento, essas coisas, então fui para lugares tipo Porto Velho, Belém, Goiânia, lugares que provavelmente eu não conheceria, né? Ninguém vai tirar férias em Porto Velho, então assim... super experiências também, bem legais. Trabalhar em vendas, Pedrão, te ajudou? Você enxerga isso de alguma forma a se preparar para negociar terrenos depois?
Cara, eu acho que, assim, né, eu sempre gostei de terreno, tanto que, assim, vendas foi um período de crise, né, que novos negócios não estavam andando na empresa que eu trabalhava, na época, uma empresa de médio alto bem conhecida. E aí, os caras falaram pra gente, precisa vender e não comprar, né, e eu fui lá fazer isso, eu acho que sim, porque, né, como a gente já conversou, né, cara, eu acho que novos negócios têm uma parte técnica muito importante, legislação, cálculos, contas, enfim, mas eu acho que relacionamento com pessoas, saber lidar com as pessoas, isso é algo que para mim é o primordial. Tanto que eu acho que é assim que eu, publicitário, consegui 20 anos, né, ficar 20 anos nesse mercado e assim, com relativo sucesso. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente, tem que saber ler as pessoas e lidar com as pessoas. Então acho que nesse ponto, sim, né? Aquela coisa bem ou mal, vendas, você também está lidando ali com corretores, donos de imobiliária, às vezes até clientes, né? Como a gente estava em novos mercados, né? A gente ia, às vezes você estava lá, tinha um cliente importante, você sentava na mesa com o cara para vender um apartamento. Sim. É menos complexo, né? Menos uma negociação menos sofisticada que um terreno, mas ajuda, né? Ainda mais assim, eu acho que ajudou muito a me virar, né? Aquela coisa, tipo, putz, você tá lá em Belém, quebrou o negócio do estante, você precisa ir lá e consertar e liga onde é que tem um cara que arruma elétrica, então você vai criando essa... Resolvendo o problema. Exato, que é o grande lance, né? É resolver problema e problemas novos, né? Porque... bem ou mal, né, cara, você pode ter comprado 200 terrenos na sua vida. No 201 vai ter algo que nunca aconteceu nos outros 200, né? Eu acho que isso é uma das coisas que me instigou tanto e por tanto tempo a continuar trabalhando com isso, cara, com terreno, porque é muita novidade. É isso. E cada negócio é um negócio e você encontra problemas diferentes, você vai aprendendo a resolver um e aí depois você se depara com um problema novo. Sim. Não, e às vezes, por exemplo, né, a gente tem grupos aí de colegas, aí você fala, você tá com um problema, você fala, cara, alguém já passou nisso? Aí o cara fala, isso eu nunca tinha visto, mas eu fiz isso parecido, liga para esse cara, esse profissional te ajuda, ou usa esse dispositivo jurídico. Então, assim, realmente é algo, cara, não tem um negócio igual ao outro, né? Por mais que às vezes fala, eu trabalho numa empresa que o produto é padronizado, o contrato é padronizado, a esteira é toda igual, mas, cara, não tem um igual ao outro, né? Não, realmente, isso é algo assim, se você... Novos negócios, cada dia é uma novidade. É um jogo, né? Diferente. Então, o cara que gosta de gente, gosta de problema, já tá meio caminho andado. É isso. Se não gostar, você vai suar um pouco mais, porque tem que gostar mesmo de gente e de resolver problema e aquela coisa, né? Por mais que você falar, você tá ali na área de novos negócios, você tem todas as áreas que te apoiam, jurídico, engenharia, que faz todo mundo tá ali, mas o dono do problema é você, né, cara? Então, assim, se você não... Você acaba interferindo... Né? Às vezes você nem é arquiteto, mas você vai lá e mexe no estudo do arquiteto. Você não é advogado, mas você mexe na minuta do advogado. Você não é engenheiro, mas você vai lá e dá um pitaquinho por que a obra tá cara. E você não é vendas, mas você vai lá e fala por que o outro cara... Né? Então, se você não se interessar pelas outras áreas e tiver esse perfil de tomar um negócio para resolver... Você não vai fazer andar, né? Você não vai conseguir. Por isso que, assim, eu sempre falava até com o pessoal de equipe, mentorias que a gente fez, assim. Cara, eu acho que se você está numa incorporadora e você quer ser um diretor, você quer ter a sua incorporadora, você quer crescer na carreira, eu acho que a área de novos negócios é uma área fantástica para isso. Dá muita visão, né, cara? Estratégica, dá muita visão. Exato. Tanto de processo de gestão, mas quanto de negócio mesmo, né? E você entende o business, né? Você assim, para você se destacar, você tem que entender de venda, você tem que entender do financiamento, você tem que entender do financeiro. Então, como assim, juntar todas as pontas, costurar para ter um negócio viável, né, exato, econômica e financeiramente, exato, e resolver o problema principal ali, que é o acordo, exato, vamos dizer assim, né? Exato, querendo ou não, nasce de um problema, de exato, duas partes ali que precisam entrar. Na verdade, a gente brincava e falava assim, né? Quando você olha uma quadra ali que você vai montar 20 casinhas, sei lá. Quando você começa a olhar um negócio, ele tem 100% de chance de dar errado, né? Tipo, ele tem 100% de chance de dar errado. Aí você vai, assina um, vira 98, assina outro, vira 97, aí você resolve o inventário. Vai tirando os problemas 96, da frente. Aí uma hora, cara, quando você vê, você chegou no 0% de chance de dar errado, ou seja, o negócio dá certo. Mas é uma coisa muito complexa. E quem não é do mercado, quem não está acostumado com isso, ou que nunca teve uma experiência, seja vendendo uma casa da família, ou seja
Não imagina, o cara vai lá, ele tá na rua dele, de repente tem uma obra da empresa X, nasce um prédio lá. O cara não imagina o trabalho que Sabe foi. o processo que foi? Às vezes aquilo lá levou anos, né, cara? Sim. Quantos negócios que a gente já participou que foram anos. E às vezes o negócio, aquele mesmo terreno, houve uma tentativa num determinado momento, não deu certo, o negócio caiu, diversos outros tentaram. Aí ele passa 1 ano, 2 anos, aquele negócio volta. Sim. E aí, cara, tem muito do momento, né? Tem muito do timing. Não, já ouvi isso. Muitas vezes o cara fala, Pedro, já tentaram várias vezes, ninguém consegue, o meu vizinho não vende. Ô Pedro, já tentaram várias vezes. O cara ali tem um problema de documento que não resolve e tal. E aí você fala, não, eu vou conseguir, não sei o quê. Então, assim, tem uns casos aí que é isso, cara. Você vai num negócio que já foi 2, 3 empresas tentaram, não conseguiram. E às vezes não tá no time, né? Às vezes a família não tá pronta, ou a parte jurídica realmente não andou, sei lá, um inventário que vem se arrastando há anos, ou 1000 processos, uso capião, tem de tudo, né, cara? Então é um negócio muito, muito dinâmico, né? E que você tem que ter muita resiliência também, né? Porque durante o processo, tem dias que você fala, cara, hoje eu andei, você vai pra casa e fala, puta, cara, eu vou fazer esse negócio, tá andando. Aí no dia seguinte, tô chutando aqui, aí no dia seguinte vem um curso de obra que você fala, cara, não vai acontecer, putz, meu, ferrou, tal, cara, não, peraí, não. A viabilidade parece uma montanha-russa. Exato, aí você vai pra casa, tipo, derrotado, fala, puta, meu, acho que vai cair meu negócio, caramba, não sei o quê. Aí, puta, aí o prazo tá vencendo e o cara não quer prorrogar. Então, assim, é uma montanha-russa mesmo. Tem que saber lidar com as próprias emoções, sem dúvida. A resiliência é uma palavra-chave. Agora, você já viveu muita coisa, Pedrão, nesse mercado aí. Uma boa parte delas eu estive, vamos dizer, presente ou ao teu lado. Então eu conheço algumas histórias, muitas outras não. Conta aí pra gente um pouco alguma história que te marcou, que você tenha crescido assim, em experiência, em conhecimento, em aprendizado. Eu acho que assim, tem várias histórias assim de tipo. Assim, vou te dar um case que eu acho que serviu como um aprendizado, mas que me marcou, que eu acho que ele tem várias. Ele traz várias camadas aí, como dizem, né? Sim. Que foi um case, cara, que eu tava fazendo um negócio, uma montagem de casa, isso, puta, faz uns 15 anos isso, então era relativamente começo de carreira, assim, então você, né, aquela coisa, eu era novo, querendo empresa, fazer, putz, aquela pressão, né? E tal, e tinha um proprietário que o cara era furioso, André, o cara furioso, assim, o cara gritava, ele via um negócio assim no contrato e o cara gritava literalmente, batia na mesa e ele se pegava numas coisas assim, cara, um negrito da minuta, cara, porque a minuta dessa empresa, ela dizia que ele tinha que entregar o documento dele até 20 de setembro, e o 20 de setembro vinha em negrito, e que os prazos da minuta vinham em negrito, e aquilo incomodava o cara de uma forma que eu não sei porquê, tipo, o cara realmente era um cara muito nervoso, e aí eu já tinha tido várias reuniões com ele e tal, não sei o quê. E o cara me chamou, falou, tá bom, então tá tudo certo, vem assinar aqui na minha casa. Eu falei, tá bom, tô indo, então sexta-feira, final do dia. Aí fui eu e o rapaz que estava tocando o negócio comigo, que era de uma outra empresa parceira, que acabou virando colaborador e amigo até hoje. E só que era 23 de dezembro. Ai. Exato. E beleza, 23 de dezembro, cara, tava aquela época que você trabalha, né, você nem vê que dia é, nem vê que é feriado, nem vê nada. Aí beleza, aí chego na casa do cara. Aquele negócio pra fechar o ano. Não, assim, pra assinar, pra falar, cara, era o último cara que faltava, puta, vou pro recesso, pelo menos tá assinado aqui, né. Era o último cara mesmo que faltava, eram 7, 8 casas. E aí beleza. Cheguei lá, cara, eu não sabia, tava tendo o Natal da família do cara, porque por algum motivo os caras estavam fazendo Natal antecipado, não sei se porque o resto da família ia viajar, não sei o quê. Cara, eu entrei na casa do cara, tava árvore de Natal, presente, peru na mesa, fios de ovos, pêssego em calda, criancinhas correndo na sala, genro, nora, a esposa do cara era um docinho, me apresentou a família inteira, cumprimentei 1 milhão de pessoas e tal, não sei com o quê. Com a pastinha do contrato na mão, 3 vias, na mão, assim, aquela coisa que o cara já tinha lido, era só, cara, não tinha DocuSign, era só... Né, dá autógrafo. Só dar autógrafo, meu. Aí beleza, aí sentamos bem perfeito, sentamos no sofá, aqui, o cara ali, né, numa mesinha baixinha de centro, aí o cara foi passando a minuta, foi passando, e aí assim, né, aí o cara olhou e falou, o negrito, puta, aí o cara teve uma síncope, velho, ele pô, já falei que vocês colocam as minhas obrigações em negrito, as de vocês não tá em negrito, assim, aquela coisa que não muda nada no contrato, que não faz... Só que, cara, aquilo era um issue pro cara, e assim, e acho que assim, alguns erros, né?
eu deveria ter olhado os negritos, porque o cara já tinha pirado no negrito. Mas enfim, eu me atentei ao conteúdo do contrato e passou esse negrito lá. Aí o cara começava a bater na mesa, assim, eu me lembro ele batendo na mesa de vidro, eu achei que ia quebrar. Aí o que aconteceu? As criancinhas viram o avô assustado, começaram a chorar, a correr, as mães pegaram, foram... Ou seja, virou uma consternação assim, total na família ali. Cara, tipo, um clima horrível assim. Daí eu falei, não, tá bom, tudo bem, a gente não precisa assinar agora, a gente volta a se falar no começo do ano. Peguei, né, eu e o rapaz estava comigo, levantamos, estamos indo embora, aí na porta a esposa do cara chorando, meu, desculpe, pelo amor de Deus, meu marido... Você tá falando, eu tô criando essa cena aqui na minha cabeça, cara. Caótica, que loucura. Cara. Hoje eu até consigo rir disso, mas eu me lembro que no dia seguinte eu acordei me sentindo mal, sabe? Imagina a situação, eu acordei velho. assim, eu falei, cara, tipo, putz, meu, olha o que aconteceu, né? O cara gritou com a gente, a netinha dele chorando, putz, o Natal, né? E era o Natal da minha família, é uma época que você tá ali, né, num astral bacana, então assim, eu acordei me sentindo mal, assim, eu também até conversei com meus pais, eu falei, cara, aconteceu isso, tal, não sei o quê. E aí depois a esposa dele veio falar, ai, meu marido, não sei como eu aguento esse homem há tantos anos. Aí você, né, você é naquela psicólogo, que você tem que ser meio psicólogo também para ser novos negócios e tal. E assim, aí você fala, cara... O que eu faço agora, né? Tipo, assim, aí fala, eu não devia ter ido na casa desse cara, né? Porque assim, ele era um cara explosivo, né? E quando o cara tava no ambiente da nossa empresa, o cara se contém, né? Porque tá lá numa empresa, não é a casa dele, tem outras pessoas, tem os advogados, tem as outras pessoas que não estão participando do negócio, mas que estão ali, né, fora, né? E assim, tipo, eu sempre gostei de ir na casa, depois eu até falo isso, mas eu sempre gostei de ir visitar o vendedor, né? Acho que tem várias lições que você tira dali. Sim. Mas nesse caso, não. Nesse caso eu não deveria ter ido, porque, cara, era um cara que jogando fora de casa ele era difícil, eu fui jogar na casa dele, né? Num dia mais ou menos diferente aí, que... Assim, na verdade, assim, aí eu não sabia que era Natal. Essa parte não foi... Pegou de surpresa. Eu não sabia. Mas assim, na hora que eu cheguei lá, que tava o Natal montado, talvez eu devesse ter falado, vamos tomar um vinho aqui, a gente fala depois, em si, mas também é aquela coisa, né, cara, você jovem, querendo fazer um negócio novo na empresa, você fala, meu, né, aquela coisa, o cara te chama sexta-feira, 23 de dezembro, você vai. Vamos, né? pra onde tiver que ir. Exato, então... Mas tendo você hoje olhando essa situação, assim, tendo mapeado o cara, mais ou menos o perfil dele, sabendo que ele tinha uma chance de ter, né, cara, eu acho que eu deveria, sei lá... Teria feito diferente. Eu acho que eu não deveria ter ido, eu deveria ter mandado um contrato por um motoboy para ele ler antes, assinar e falar, eu passo aí para pegar a sua assinatura, entendeu? Porque aí, sei lá, o cara ia ver o negrito sozinho e não ia ter com que gritar, talvez, sabe? Mas assim, faz parte, né, cara? É experiência e eu sempre... E eu fui muito numa coisa que eu gosto, que eu te falei. De ir lá na casa do cara, de ver, de sentir, de criar um laço, criar uma empatia, criar uma coisa assim. Só que nesse caso deu muito errado e foi marcante porque assim, eu não fiquei lá depois, mas eu tenho certeza que o Natal do ano daquela família não foi bacana, entendeu? Tipo assim, eu tenho certeza. Deu uma descarrilhada ali aquele jantar. jantar. A esposa dele ficou super, né, chateada com ele e tal, enfim. Mas isso é interessante para o pessoal entender que negócios imobiliários, cara, não é só no escritório que se faz ou que acontece, não é só numa situação de vamos dizer, negócios entre empresas, né? Algo Sim. muito profissional. Cara, todo mundo, em algum momento da vida, tem grande chance de fazer algum negócio imobiliário. Então, a gente que trabalha com isso, lida e convive com todos os tipos de situação mesmo, né? Sim. E de pessoas em diferentes etapas da vida. E que aquele negócio, principalmente um ativo imobiliário, que é um terreno, ou um lote, ou uma casa, muito provavelmente, cara, é um ativo principal, ou pode ser o maior patrimônio da família. Você está lidando com famílias, muitas vezes, do outro lado, situações completamente da vida real, né, cara? Não, eu acho que assim, né, principalmente quando você está fazendo casinhas, né, porque assim, você faz um negócio desde comprar um terreno de um banco, né? Que você vai num escritório bonito na Faria Lima com 10 advogados, todo mundo profissional, até convencer o seu João a vender a casa que o pai dele construiu e ele mora lá até hoje e ele tem Exatamente. Entendeu? Então, assim, você está nos ambientes mais diversos, né? E eu acho que isso que é muito legal também, né? Porque você nem todo dia você está na casinha, nem todo dia você está no banco, né? Então dá uma dinâmica, e né? no meio disso tem N né, variações. E eu sempre gostei, né? Eu até falava isso umas mentorias que eu fazia para o pessoal, porque eu acho que assim, negociação tem número, tem tudo, mas tem as pessoas, né? Às vezes assim, não adianta você querer passar a mensagem
de uma forma que não Enfiar a goela abaixo. Exato, e de uma forma que aquela pessoa não vai assimilar, ou não vai ter empatia, ou não, enfim. Então você tem que dizer o que a pessoa quer ouvir, né? Entre aspas, dentro do que você pode fazer. Então eu sempre falava para as pessoas, cara, todo mundo fala, não, traz aqui na empresa, né? Traz aqui na empresa para o proprietário vir. Eu acho que é muito mais também esse negócio de trás da empresa, é muito para sentir se o cara tem interesse, né? Se o cara vai até a sua empresa. Sim. Tem um lado, o cara vem até a empresa, às vezes a empresa tem um escritório imponente, eu entendo a galera que gosta, eu também gosto, às vezes, dependendo do caso, levar o cara na empresa. Mas às vezes você ir na empresa do cara, você ir na casa do cara, também te traz elementos, né? Você vai fazer algumas percepções, algumas leituras do cara que você não vai fazer na sua empresa. Cara, isso é poderoso, hein, Pedrão? Porque, isso assim, é poderoso. Primeiro que assim, quando o cara vai na empresa, é como ele está indo numa empresa. Às vezes ele vai se vestir diferente, às vezes ele vai agir diferente, ele vai estar num outro ambiente, ele está preparado ali para um embate, vai no bom sentido. E às vezes você vai no escritório do cara, na casa do cara, você pega o cara mais como ele é, né? Então, sei lá, e eu sempre falava assim, principalmente quando eu fazia as mentorias para os coordenadores, para a turma, eu falava, cara, você vai no escritório do cara, vou chutar aqui. Você chega lá e você vê que o cara tem um negócio do São Paulo ali. Você também é São Paulo. Pô, cara, você é São Paulo, sou São Paulo, não sei o quê. Aí você chega lá, você vê que o escritório do cara é uma bagunça, tudo bagunçado, 500 pessoas falam com ele, que ele é um cara informal, não sei o quê, tal, que ele tem uma secretária que ele trata ela super bem, ou que ele é um cara mais formal, que ele trata tudo assim, que tá tudo arrumadinho, que tal. Você começa a conseguir ler já a pessoa Exato, melhor, né? Exato. E por que isso tem valor, Pedrão, numa negociação? Porque assim, né, cara, vamos supor, às vezes você é um cara que você vê que é um cara que, putz, é um cara mais prático, né? Você não vai ficar ali, olha, veja bem, você vai lá mais na... Né? Você vai, olha, eu vou contar aqui a história da minha empresa. Às vezes fala, não, cara, o valor é esse, a gente trabalha assim. Aí você vê que é um cara que tem mais né, processual, aí você vai lá, vai fazer um negócio mais passo a passo, e vai contar, e vai mostrar a solidez da empresa e tal. Tem cara que ele quer saber quando você vai pagar, quanto tempo vai demorar e tal, não sei o quê. Tem cara que ele quer saber de quem ele tá comprando, qual a história, não sei o quê. Tem cara que é tomador de risco, tem cara que é mais conservador. Então, assim, você vai lendo, cara. Outra coisa que eu sempre tentava fazer quando eu ia num escritório, numa coisa, eu falava, nossa, legal, o que você faz aqui? Eu tenho uma empresa de seguros, tal. E você que montou? Aí o cara conta, aí o cara fala que ele montou essa empresa com o pai ou com o irmão e não sei o quê, e que ele, passou um perrengue e ele pegou dinheiro emprestado para fazer isso. Fala, esse cara é um cara que gosta de alavancar. De repente, esse cara topa uma permuta para maximizar valor, ou o cara não, ou o cara, às vezes, não, isso aqui meu pai criou há 1900 e bolinha e a gente não mexe em nada, é igualzinho. Você fala, esse cara é mega conservador, vou ter problema com garantia, sei lá, enfim. Então você tem que deixar o cara falar, né? Eu acho que assim, você tem que, lógico, conduzir para o que você quer, mas... Dá um espaço, ter paciência. E vai pegando os pequenos sinais que as coisas que são essas, né? Tipo, aquela coisa do... Peraí, esse cara aqui, o cara montou essa empresa, então ele vendeu o único carro que ele tinha, botou tudo aqui, montou a empresa e teve sucesso. Esse cara, se eu oferecer para ele uma permuta que vai maximizar o valor, esse cara vai querer ouvir. O que você está falando é que conhecer o outro, sim, entender mais até sobre a vida dele, né? No campo dele, vamos dizer, jogando, sim, no campo do cara onde, sim, ele está mais à vontade. Isso te dá mais ferramenta ali, te dá mais subsídio para fazer a abordagem de uma maneira assertiva. Sim, eu acho que é interessante. Eu acho que o lance de botar o cara no seu escritório para, né, se impor, entre aspas, meu escritório bacana, sua consultora grande, você está aqui, né, na minha salinha, tem o seu valor, tem momentos que talvez você precise fazer isso. Mas te traz credibilidade por ter uma estrutura, sim, ali. Exato. E eu acho que, mas por outro lado também é legal você lá entender o que é do cara, né? Principalmente o terreno que a gente fazia, né? Minha Casa Minha Vida, quer dizer, é um terreno grande, que o escritório do cara é o terreno, né? Que é a empresa que tá lá e tal. Acontece, né? Muito, é verdade. Então isso eu acho que é bem interessante. E aquelas coisas, né? Tipo, você vê, aí você vai lá, bate papo com o cara e de repente você acha um amigo em comum, você acha um hobby em comum, alguma coisa que, bem ou mal, parece que é uma besteira, né, cara? Mas o cara cria legal, o André que também gosta de assistir o jogo de futebol, ou, puxa, o André que também tinha casa em Atibaia quando era criança. Então, assim... É o que vai conectar e dali você vai... Parece que
Cara, é exatamente isso que você está falando. Parece que você vai para um outro patamar de relacionamento, né? É isso aí. E o teu negócio já deu um passo sem você, às vezes, tratar do negócio. Sim. Sabe onde que eu aprendi isso, Pedrão? Muito do que você está falando. Como prática mesmo. O estilo de negociar lá em Minas, cara. Quando eu morei em BH, eu lembro que eu estava começando e o cara que me treinou, vamos dizer, que é um cara que virou um grande amigo, o Rony Proti, se ele estiver assistindo aqui, um abração pra você, Rony. Vou te trazer aqui um dia pra você contar suas histórias, cara. Esse cara é figura. Sabe muito também. A gente ia no começo ali, né, na casa ou na fazenda, às vezes era a região ali, Sim. né, não, era um metropolitano de BH, e na fazenda da pessoa, e aí senta e aí conversa, e papo pra lá, e papo pra cá, e vai, e vem, e é o bolo, é o café, até encontrar um ponto em comum. Então tinha essa dinâmica, né, as conversas, as negociações. As pessoas vão ali tratando até achar alguma coisa que entre elas ali tem de comum. Puta, seja o time, seja uma experiência, Sim. seja uma viagem que fez, um lugar, um hobby, alguma coisa que encaixou. E aí parece que, cara, destrava, a conversa ela fica mais leve e você consegue enveredar mesmo pro que é o objetivo ali, para aquele negócio. Então, às vezes eu demorava assim, cara, meia hora, uma hora, até começar a falar do terreno, da proposta. Então, às vezes tem... Exato. Eu cheguei a fazer reunião que eu levei a proposta e não apresentei. E não fez, olha aí, eu também, eu ia te falar isso. Já fiz. Falei, cara, esse cara não é pra ele ouvir agora. Tipo, E como é que você ganhou essa percepção, Pedrão, de chegar num ponto... Porque pensa, olha a profundidade disso aqui, né? Nós somos caras que fazem negócios há muito tempo, vivemos disso também, né, Pedrão? Assim, de negociar e fechar um acordo para gerar um negócio, um empreendimento. Né? No nosso caso, a nossa experiência é com empreendimentos residenciais, seja de habitação popular, médio e alto padrão, mas terrenos que geraram muitos empreendimentos. Então, o foco é sempre, quero fechar negócio. Sim. Cara, como que você ganhou essa experiência, essa bagagem, essa percepção a ponto de chegar numa reunião com uma proposta de um negócio que é teu objetivo principal, que é fechar aquilo e ter a maturidade de não mostrar a proposta, cara? Cara, eu acho que assim, né? Por exemplo, quando você tem uma proposta numa linha, vamos supor, né? Eu tô numa linha aqui que eu acho que esse cara quer uma liquidez, né? O cara quer uma liquidez, às vezes com um desconto. Aí você vê que não, cara. O cara, ele é um cara de rentabilidade, longo prazo, e isso é melhor para a empresa, geralmente, né? Permuta e tal. Você fala, cara, não vou nem colocar esse número. Ou que o cara vem e ele fala, olha, mas você não tem essa informação, que o meu terreno, ele ainda tem isso, que o cara acha que tem algo que você não sabia, você precisa estudar melhor, por mais que você já tenha estudado, olha, não, se atenta aqui que tem do outro lado da rua tem um supermercado, então meu terreno vale mais, e ó, entendeu? Quando você for fazer o estudo, pensa nisso, você viu o córrego, às vezes o cara pode falar uma coisa que você realmente não sabia, né? Porque tem um córrego aqui que eu aterrei, você fala, não, tá, entendi, né? Ou o cara tem alguma coisa que na cabeça dele é uma informação que mudaria a sua proposta, né? Que você pode falar, não, cara, não vai mudar, eu vou voltar aqui anyway. Né? Então, o que o cara acha que aquilo é uma primeira conversa e que você tá ali pra... Né? Você vê que o ritmo do cara é outro, que ele quer te conhecer. E que então, se você colocar, você vai pular uma etapa. Você vai queimar um pouco pode ser que você queime a largada. Exato. Entendeu? Cara, isso é poderoso mesmo. Você está dizendo assim, às vezes quando a gente se depara com alguma informação nova numa mesa de negociação, que a gente não tinha e que perspicazmente você entende que aquilo pode mudar o jogo, cara, você segura. Sim. Por mais que aquilo leve um pouquinho mais de tempo para você voltar, remodelar e tal. E claro, você tem que também saber ter o jogo de cintura ali na mesa para... Talvez o cara esteja esperando a proposta. Não, né? E aí você vai ter que lidar de alguma forma. Já teve casos de eu falar pro cara, olha, eu trouxe uma proposta pro senhor, mas eu não vou apresentar ela porque não é o que o senhor quer. Aí o cara fica naquela, caramba, mas aí o cara, né, ele não fala, não, mas mostra aí que eu tô curioso, mas ao mesmo tempo... Mas você jogou com a verdade. Já né? falei, eu mostrei, tem uma proposta aqui, mas cara, não é nessa linha, eu vou refazer e nós vamos voltar a conversar. Às vezes o cara fala, não, porque eu tô falando com a empresa tal, tô chutando assim, e o cara me ofereceu um apartamento, você tá maluco que eu vou aceitar apartamento? Isso é um absurdo. Eu falo, não, é lógico. Aí você tem uma proposta em apartamento pro cara, você fala, não, beleza. E aí numa absurdo. Dessa, cara, você gerou valor para o negócio, porque você está demonstrando pro cara que você compreendeu ele, Sim. Você entendeu o que é o objetivo, a visão, e o que é importante para ele, o que não é importante. Sim. E você deu um passo para trás, ou seja, você não...
você não apertou o cara, você não pressionou, você não tentou enfiar aquela proposta que você tinha de qualquer maneira nele, porque é aquilo que tem. Sim. Né? Então, eu creio nisso. Você está gerando valor mesmo sem apresentar ainda o negócio. Né? Só na conexão e só na tua postura, no teu posicionamento, o cara percebeu ali e falou assim, não, putz, peraí, eu tô falando agora com um cara que... o cara é verdadeiro. E ele não tá pensando só nele. O cara não tá pensando só nele, o cara entendeu o que eu quero aqui, a ponto de dar um passo para trás e voltar depois com algo que seja mais assertivo pro nosso negócio. Isso é uma grande lição, cara. Não, e na verdade, né, André, uma coisa que a gente... É óbvio que a empresa que você trabalha, ela faz toda a diferença, né? Você trabalha numa super empresa, numa empresa que tem uma marca muito bacana, uma história muito bacana, mas, cara, no fim das contas, o cara tá vendendo terreno pro André, pro Pedro, pro Rony, pro Lucas. O cara, assim, por mais que seja a empresa, não dá para despersonificar a história, entendeu? Aquela coisa, tem uma proposta de um cara que foi lá, foi verdadeiro, falou com o cara, foi respeitoso, foi simpático, foi né, atencioso, explicou de X. Aí tem outra empresa que é X igual, só que o cara é meio arrogante. O cara vai fechar com a empresa que trouxe mais, né, que o cara se sentiu mais próximo, ou sentiu uma conexão. Com a pessoa, né? Com a pessoa. Vezes, assim, o proprietário, o corretor então nem se fala, né? O corretor, porque existe, né, pra galera que não sabe, existe uma gama, um nicho de corretores que só trabalha com terrenos, né? E esse cara... Muitas vezes ele é ligado não na empresa A, B ou C, ele é ligado no André, no Pedro, em quem for. Então você muda de empresa, às vezes o cara para de trabalhar com a empresa antiga porque ele, né, se identificava com você, né? E eu acho que também é um asset muito valioso do profissional de novos negócios, é essa carteira de corretores aí que todo mundo fala, né? Que então assim, eu acho que negócio é negócio, número é número, mas, cara, esse fator intangível, esse fator pessoal, ele faz muita diferença, né? E às vezes assim, e a postura, não só a postura de conversar na mesa, aquela coisa, cara, eu vou te mandar amanhã a proposta, manda amanhã, né? Se não consegue mandar amanhã, liga para dizer, olha, não estou conseguindo cumprir o que eu combinei porque eu tive isso. Então, né? Então assim, porque essas pequenas atitudes, você vai fazer um negócio com um cara que é uma permuta, o cara vai ficar com você 24 meses, exige garantia, exige confiança. Aí o cara fala, o cara falou que ia mandar e não mandou. Não cumpre a palavra dele nem já de um dia pro outro. Assim, né? Imagina em 2 anos, né? Exato. Como é que vai ser essa relação. A reunião às 2, chegou às 2h40, né? Tipo, falando no telefone. Então, são pequenas coisas que pode parecer besteira, mas é um conjunto de pequenas coisas que vão Cara, você deu uma palavra, cumpre aquilo que Exato, você está dizendo. né? Mesmo que se você não cumprir aquilo que foi o compromisso, é o que você falou, eu assino embaixo, cara. Deu uma satisfação, né? Avise, putz, Exatamente. Cara, nem que eu me enrolei, não vou conseguir te entregar, Exato. mas só de ter essa interação ali, esse feedback, a pessoa já gera confiança, ganha segurança no e o cara fala, negócio. Ele tá dando atenção a mim, né? Ao processo aqui. Não é que o cara se enrolou e falou, não, amanhã eu mando pro André, não tem problema, eu não preciso, né? Então acho que são coisas que a gente pequeníssimas, né? Tipo, outra coisa, o corretor, o cara te mandou um terreno que não interessa. Cara, esse não interessa por causa disso, muito obrigado, manda mais. Não, né? Você tocou num termo aí que pra mim é um dos principais ativos que existem, cara, que é a atenção. A atenção. Quantos negócios que a gente já fez e que a gente deixou de fazer também por conta de atenção. Ou por não ter dado atenção para alguém, essa pessoa ficou extremamente machucada. Exato. E a gente vê isso o tempo todo, né? Pessoas que se queixam de, putz, naquele lugar ou com aquela pessoa não tem atenção, não tem resposta, não tem aquilo. E aí quando você se dedica minimamente a dar atenção, cara, é isso aí. Né? Você não precisa ser alguém extremamente diferenciado, mas não, você só está dedicando a tua energia para o outro. Exato. Né? Você está dedicando a tua energia para aquele negócio, dando atenção àquela pessoa, ouvindo o que ela precisa falar. Não, aquilo muda o jogo completamente. Muda, totalmente. E assim, até um exemplo, tinha uma época, eu fazia muito negócio com uma empresa e tinha uma pessoa lá que tinha um péssimo hábito de ficar mexendo no celular em reunião. E mais de um proprietário falou, mas o cara tem que ter... Sabe, confidencial, mas né, postura, né, o cara não tava... Então assim, você vê que são pequenas coisas que pro bem e pro mal elas influenciam, né?
Você falou de famílias aí, Pedrão. A gente lida muito com família nos negócios, né? Que história de família aí que você se lembra que, cara, vale a pena de eu acho que tem compartilhar, várias, né? Assim, que você tenha vivido. E eu acho que assim, tem várias e é interessante, né, cara? Porque a gente, é o que você falou, a gente entra muito na história das famílias, né? E tem muita família que o patrimônio foi construído junto, o pai e o tio fizeram, aí já está em outra geração, que já brigou, que já... Então, assim, eu acho que a gente vê muita coisa... Que às vezes é triste, né? Você vê família que brigou, família que tem muito dinheiro, mas que não tem uma harmonia, uma coisa assim, que às vezes você fala, pô, que, né? Os caras tinham tudo pra estar numa boa e não tão e tal. E tem casos que, putz, cara, sei lá, tem casos... Eu já tive um caso de uma família, assim, a gente tava negociando com uma parte da família. Vamos assinar, vamos fechar. Eu falei, não, mas agora tem as minhas sobrinhas. Peraí, mas suas sobrinhas, cara? Tipo, não, elas também, né? Eu sabia que elas assinavam, elas estavam lá na matrícula, mas elas não estão sabendo, não estão, mas não sei o quê. Aí juntamos todo mundo numa mesa lá para fechar a minuta. Já estava adiantado, o valor já estava fechado, tudo. E aí, cara, a gente sentou na mesa, dava para ver que tinham dois lados assim da família, que aparentemente não se falavam há algum tempo. Uhum. E eles tinham convicções políticas totalmente antagônicas, né? Tipo, e ambos eram bem radicais, entre aspas, na sua posição. E aí a gente, cara, sentando ali na mesa, não sei o quê, aí discussão de mesa, pô, mas peraí, vocês não comentaram isso comigo antes, não fizeram antes, não sei o quê. Cara, começou um quebra-pau entre a família, de tio, com primo, com sobrinha dos caras, assim... Nossa... se xingando mesmo e não sei o que, começando a trazer uns assuntos do passado, umas coisas assim que eu falei... Você não sabe onde se enfiar nessa... Não, eu falei, meu, o que eu faço aqui? Aí o que eu fiz, né, cara? Eu tive que falar, gente, pera, meu, o lado A fica aqui, o lado B vai pra outra sala. Tipo assim, para tudo agora, os caras começaram a brigar de uma forma, assim, absurda. Legal, aí tá bom. Então, cara, vamos lá, aí negocia com um, negocia com o outro. Aí, tipo, aí tinha uma coisa de um valor que um tinha que abrir mão, assim, aí chegou uma hora que virou um negócio, cara, ninguém queria abrir mão. Tipo assim, não vou abrir mão porque não vou abrir mão por causa dela, que foi mal educada, ou por causa dele, que fez aquilo. Falei, bom, aí aquele famosinho passo pra trás, falei, tá bom, gente, então vamos pra casa, cada um, não sei o quê. Aí depois fui na casa de um, conversei, aí fui na casa do outro, conversei, não sei o quê, aí pá, fomos, assinamos lá o contrato com eles. Era uma operação super complexa, tipo, foi uma escritura assinada por simultaneamente 60 pessoas assinaram. Nossa, no mesmo dia, eram 12, 15 lotes, mas era muita gente, né? Tinha família com 15 pessoas assinando, sei lá, 12. E aí, beleza. Aí um dos senhores que eu fiquei mais amigo, falou, e ele falava pra mim, você não vai conseguir comprar, porque já tentaram várias vezes, o cara ali tem problema, e tinha muitos problemas no terreno. E aí eu falei, eu aposto com o senhor que eu vou comprar. E se eu comprar, o senhor vai lá e vai dar um abraço na sua parente. Que isso, cara. Aí ele falou, tá bom, né? Vamos ver. Mas você não vai conseguir. Aí no dia da escritura, na escritura já teve que ser uma sala para cada pedaço da família. Tá. Não estavam de bem ainda, sim, né? Sim. E aí, beleza, assinou a escritura, não sei o quê. Aí eu falei, agora vamos lá. E eu senti que das duas partes eles se arrependeram da briga, acho que deu uma amolecida ali. Eu acho que, né? Aí assinei a escritura, eu falei, viu? Falei pro senhor que ia comprar sua casa. Ele falou, é verdade, você apertou minha mão. Eu falei, agora você vai cumprir a parte do coisa. E aí ele não resistiu, né? Ele falou, vou sim. Aí foi na sala que tava a outra parte da família, aí se cumprimentaram, abraçaram, falaram, que bom, não sei o quê, tal. Então, assim, foi legal, assim, o desfecho das coisas. E nesse mesmo negócio, eu lembrei agora, esse mesmo negócio, assim, a gente tava numa... Eram casas de bairro, né? Aquela coisa que em 1960 todo mundo morava junto, ali era vizinho, aí um vai pra lá, outro vai pra cá. Aí teve também nesse caso, uma da pessoa dessa família, inclusive, reencontrou uma das melhores amigas de infância, assim, Pedro, a tal pessoa, ela ainda tem alguma coisa a ver com a família dela, ainda é dona da casa tal? Eu falei, não, a dona, ela tá aqui. Ela falou, tá aqui. Aí eu fui lá, levei, as senhorinhas se encontraram. Nossa, quanto tempo, assim, muito legal, assim, né? E, cara, e é isso, a gente tem que lidar muito com as famílias.
que você falou, às vezes é uma decisão, cara, é o patrimônio daquela família, por mais que pra gente seja mais um negócio que a gente tá fazendo, cara, se você não entender que aqueles caras eles vão ter aquele timing deles, que não é a mesma coisa de um vendedor profissional, vamos dizer assim, né? Tá mexendo com a vida das pessoas, Exato. Né, cara? E com as relações ali Exato. dentro da família. Olha isso. E às vezes são coisas antigas que vêm à tona ali, sabe? Então, assim, você tem que ter muito cuidado, né? E muita atenção com isso. Então, mas é algo que, cara, é muito comum, né? Principalmente na montagem das casinhas, assim. Aí, olha que oportunidade, cara, né? Incrível que você teve de conectar a família que tinha foi bem lá do passado, sei lá de quando. Talvez se aquele negócio não saísse, aquela relação não seria curada, cara. Exato. Então, assim, foi bem legal isso aí. Esse foi uma bem legal, mas teve muito caso também de, tipo, de cara que era assim, né? Tipo assim, não chega ao ponto, né? Os caras brigaram, se xingaram e se abraçaram no final. Foi algo meio, né? Mas já muito caso assim de falar, tem que botar o meu ex-sócio aqui pra conversar. Aí você vê que os caras entram na mesa, tipo, né? Todo mundo. Aí no final já estão, beleza, você vê que, beleza, os caras não viraram amigo, mas amenizou uma rusga que tinha ali. Ou às vezes os caras tinham um negócio em comum, né? Precisamos fazer esse negócio, então os caras se juntavam pelo objetivo comum e isso dava uma amenizada assim numa relação que já ficou pesada, que já ficou desgastada. E, cara, e é isso. E às vezes você deixa de fazer negócio por causa disso, né? Eu já vi cara falando assim, isso aqui não cedo R$1 pelo meu irmão, ou isso aqui vai ajudar, por exemplo, ter caso assim de vizinho para fazer retificação diária. O cara, isso aqui eu não vou assinar essa anuência aqui não. Esses caras passaram a vida inteira botando o som alto na minha orelha, eu não vou assinar. Tem pro mal também, né? Sim, tem vezes que a relação estraga. Tem que ter maturidade para entender também, né, cara? Exato. Que tem determinados problemas também que foram gerados em família. Não é que a gente é herói e vai sair resolvendo tudo, né, cara? Porque você passa por uma situação dessa, às vezes você vai querer replicar em todos os negócios, todas as famílias que você vai encontrar pela frente. E talvez não tenha o mesmo resultado. A única certeza que a gente falou no começo, nenhum é igual ao outro, né? Nenhum é igual ao outro, cara. Mas assim, a tua postura, o teu posicionamento, você vai fazer ao máximo para mediar aquele conflito, porque no final é isso, né? Você tá sendo um mediador ali, né, de diversos conflitos. Mas vai ter situações que de fato a família não vai chegar num acordo, né? Às vezes tem briga judicial, cara, já dentro da família. Várias vezes. Já vivi situações que a gente até entrando com todos os nossos recursos, né, como empresa, como pessoas e tal, indo em um, indo no outro, indo nos advogados e costurando daqui, costurando dali. Pode ser que saia um acordo, já vi situações que saiam um acordo. Já olha resolvi isso. uns inventários que estavam Inventário que, cara, às vezes você, por um negócio ali, um imóvel, você resolveu um monte de história que às ficou vezes para trás. Você criou uma métrica que vamos replicar igual a gente fez um negócio X, vamos desenrolar o patrimônio da família inteira. Destrava um patrimônio que tá ali anos e anos, cara. E não é só o patrimônio no sentido de valor mesmo que as pessoas vão realizar, né, monetário. É um ganho, né? Um valor que vai ser gerado nas relações, né, cara? Porque muitas vezes isso foi motivo de problemas mesmo, né? De brigas, de desentendimentos e tal. E às vezes você vê, cara, já tá numa geração que nem sabe da onde vem a rusga, né? Os caras nem sabem por que aquilo ali é algo delicado. Então, né? E é isso. E não só isso, cara. Às vezes, né? Esse lado da relação, às vezes mesmo assim o cara... você faz uma estrutura fiscal, jurídica pro cara. O cara fala, caramba, eu vou usar isso aqui pro meu outro negócio e tal, né? Então, assim, a gente acaba interferindo bastante, às vezes, na vida das pessoas. E às vezes é tenso, porque às vezes você, por exemplo, você tá numa situação que o cara vendeu o terreno, mas você tem uma resolutiva que você não consegue superar e você tem aquilo se estende por muito tempo e você vê que a pessoa fica... Tipo, tem horas que você vê que você tá mexendo também para um lado difícil, né? Do cara... Caramba, vendi, mas não vendi. Vou receber, mas não vou. Preciso disso aqui para pagar minha dívida. Então, assim... A resolutiva, só dando um parênteses aqui, uma legenda. Para quem não conhece, é como se fosse uma condicionante daquele negócio. Exato. Né? Então, assim, nós temos um acordo aqui desde que você cumpra com determinadas... Ou seja, algo que não é nem ele, nem você. Pendências. Que já aconteça alguma coisa que precisa acontecer. Exato. Extra, né? Além do nosso controle. Exato. Né? Muitas vezes legislação e tal, né? que aí, é uma condicionante. É isso. Então, e às vezes você vê que aquele cara tá contando com aquele negócio para resolver outra coisa e não acontece.
E, né, por exemplo, principalmente quando tem mudança da legislação municipal, né, do plano diretor da cidade, que aí fica aquele período de incerteza, que vai acontecer, pode isso, não pode aquilo, né, e aí o pessoal fica... Tem vezes que é tenso, né? Tem vezes que o cara fala, Pedro, eu preciso de né, preciso saber se vai, se não vai, mas espera aí, eu perdi um ano. Já teve coisa que, né, não é só... Infelizmente não é tão um negócio que vira um empreendimento. Tem vezes que você fica com o cara amarrado, sei lá, mais de um ano e destrata no final. Né? Então, assim, é algo que impacta na vida das pessoas, né? E, enfim, mas é o que a gente volta a falar, né, André? No final, é um negócio, são números, né? Tipo, é lógico que o número ele é muito soberano, né? Aquela coisa, eu quero o André pagar 10, o Pedro paga 2, né? Por mais legal que o Pedro seja, né? Não tem. Já ouvi isso, Pedro, você é um cara muito legal, mas a sua proposta não é a melhor. já escutei isso também, né? Vamos ficar em contato, mas... Exato, pô, gostei muito de você foi muito bacana, mas, cara, não dá, né? Tá certo, no final é número, mas, cara... Mas às vezes esse laço que você fez, dali tempo X vai te render frutos, né, sim. cara? E na verdade, assim, é comum, eu acho que você deve ter isso, você deve ter proprietário de terreno que você comprou, ou não, né? Terreno do cara, e o cara até hoje... Tem um cara que eu não comprei o terreno dele por causa do ambiental, cara, e hoje ele é investidor imobiliário, ele vai fazer um investimento, ele me consulta. Olha só. Ele tem algum amigo dele que também é um pessoal meio industrial, assim, não tem área. Pô, cara, meu amigo quer saber quanto vale o terreno dele. Então, assim, mesmo o negócio dando errado, cara, você sendo correto. Não, isso é geração de valor além do negócio, né? Sim. Porque, cara, você nem precisou fechar um acordo, um negócio com o cara, mas Exato. você gerou algum valor ali para ele. Ou pior ainda, você fechou o negócio e o negócio não aconteceu. Também, né? também. Lógico, olha por isso. uma regra que poderia, ele sabia que poderia não acontecer. Mas você deixou uma marca. Mas o cara entende que você, dentro daquele processo, por mais que ele tenha sido, né, não tenha tido sucesso, você agiu de uma forma correta, né? Então isso te traz frutos depois, para depois, né? Então e aí porque assim tudo que e eu acho que isso assim com proprietário de terreno, corretor, arquiteto, porque assim a gente lidar com, né, um ecossistema de muita advogado, né? Toda essa turma que, assim, se você faz as coisas da maneira certa, com atenção e tal, cara, isso num médio, num longo, às vezes quando você nem imagina, isso vai voltar para você de uma forma positiva, né? Então, acho que assim, é uma atividade, né, muito interessante, ela é muito complexa, né? Tem vezes, por exemplo, quando você está fazendo ali um negócio, fala, cara, eu preciso que 60 pessoas estejam no mesmo lugar e assinem um papel e fiquem esperando receber e ninguém pode faltar e... Cara, você fala pra você que você vai dormir numa noite antes dessa, você não vai dormir, né? Não numa noite, uma semana, 2 semanas, você fica ali, né? E são coisas de valores altos, né, cara? São altos valores, são altos, né? Um VGV, 200 milhões, 150 milhões, são coisas muito, né, importantes, né? Então, você realmente um processo de fechamento, né, de um terreno, uma aprovação em comitê, aquela coisa, é uma adrenalina, você tem que gostar. É um momento tenso, exatamente. Você falou aí de VGV, você tem noção, Pedrão, só para te dar uma ideia aqui para a galera que está assistindo a gente do tamanho da tua experiência, você tem alguma noção? Talvez já tenha feito alguma conta aproximada. Eu fiz quanto VGV, em termos de VGV, de quantos negócios você já participou de alguma forma? Putz, eu fiz essa conta há bastante tempo atrás, na verdade. Te dar uma atualizada. Exato. E teve muita coisa. Cara, mas eu acho que deve ser algo na casa. São muitos bilhões. Eu acho que é uns 8 bi, mais ou menos. Eu acho que se você atualizar esse número aí, vai dar perto de 20, cara, sem dúvida. Talvez, porque assim, tinha coisa... Outro dia eu fiquei pensando, eu lembro que eu fiz um negócio bem grande que eu fiz, que era 180 milhões em 2011. Eu falei, cara, quanto que é hoje, né? Porque não é atualizar, tipo assim, porque assim... Não é exatamente. Não é um atualizar correção pelo monetária. INCC. Quanto tá hoje? Isso. O que seria aquilo hoje? Meu palpite, conhecendo você, pela tua experiência, pelas contas que eu já fiz do meu lado, eu diria que passa de 20 bilhões. Pode ser. Os projetos que você já participou, porque pode ser. É muita coisa. É muita coisa. E é isso que são valores absurdos, né? Porque às vezes você fala, né? Eu vejo outros negócios, não, eu fechei um contrato de sei lá, de 5 milhões. Cara, 5 milhões no mercado imobiliário talvez parece um terreno pequeno, né? Então são valores muito grandes. E é interessante, né? Porque muitas vezes
as pessoas falam, o que você faz? Eu falo, não, eu compro terreno, aí você explica, você fica 2 minutos, você conhecer alguém lá num jantar, aí o cara, beleza, legal, bacana, né? Tem umas pessoas que você vê que ela não tá entendendo direito, ela tá... Aí você fala, pô, legal, pô, prazer te conhecer. Aí o cara fala, cara, boas vendas. Fala, cara, o cara não entendeu o que eu faço, né? Tipo assim, o cara não pegou que eu não vendo nada, né? Na verdade, assim, vendo outras coisas, vendo credibilidade. Agora, dá pra gente dar dicas. Se eu te fizer uma pergunta, eu acho que para o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, tanto para quem tá começando a fazer esse trabalho, né, que você faz, que a gente fez durante muito tempo juntos também, de comprar, negociar terrenos, ou então alguém que tem um terreno, ou um imóvel, uma casa que vai vender, ou então alguém que está intermediando. Tem para todas as pontas desse negócio. Se você trouxer aqui, o que você acha que é o maior erro que você cometeu numa negociação que você poderia trazer de aprendizado, assim, uma lição para a gente compartilhar? Cara, você falou de um erro aí já no começo, tem mais algum que você se lembra? Eu acho que às vezes, cara, você se... É o que eu falo, às vezes você tem que ouvir mais o que falar, né? Às vezes você se posiciona, você fala algo que... Às vezes até nesse quebra-gelo você fala algo que, putz, não pega bem do lado da pessoa e você acaba já criando Cria um ruído sem necessidade. Ou às vezes assim, acho que isso, assim, às vezes aquela afobação de, cara... Né? Porque é um jogo, né, André? Tipo... Olha, o cara falou que ele tem uma proposta assim. Mas, cara, você acha que é muito difícil ter essa proposta, porque isso é inviável, isso não funciona pra ninguém, não sei o quê. Né? Não vou forçar a barra pra chegar mais perto. Não, é aqui, daqui eu não vou. Né? Então você tem que ter, acho que um erro, mesmo, você talvez eu não esteja conseguindo me lembrar agora, mas eu acho que, cara, você tem que ter... Principalmente quando você está começando, que você está ali, né, você quer mostrar serviço. Tem um misto de ansiedade também, você tem que saber parar, dar uma respirada e, cara, olhar e falar, cara, putz, espera aí, não está na hora de botar essa proposta, ou isso aqui não dá, assim, não dá para ser tão agressivo nesse momento, ou não, agora tem que ser, né? Então, assim, acho que você dá uma, né, aquela paradinha, aquela pensadinha no limite, na onde você está indo, o que você está fazendo. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? E eu acho que assim, em muita esse lance assim, de não se desesperar, né? Eu me lembro de eu assim, coordenador, eu chegava com uns pepinos assim para os gerentes, eu falava, cara, como é que eu resolvo isso aqui? Os caras, não, calma aí. Tipo, vamos lá, puta, vamos aqui, pega aqui, chama o cara tal, ó, se ajustar aqui, arrumar ali, faz isso, olha, vamos falar com o advogado, o problema é esse, tem isso, dá pra fazer isso, então tá bom, legal. Então assim, né, muitas horas você olha e fala, caraca, perdi um negócio, porque, porque o cara tem uma dívida. Você enxerga um problema que é gigante na tua frente. Exato, e aí você, caramba, meu Deus do céu, né, aí aquela coisa, tipo, putz, principalmente quando é um processo dinâmico, né, que você tem 10 problemas jurídicos, 4 comerciais, 10 de custo ao mesmo tempo, no mesmo negócio. É o que eu falo, tem dia que você fala, cara, esse negócio não vai acontecer. O custo está estourado, o cara tem uma dívida e o outro não quer assinar a prorrogação. Se você não parar e falar, não, peraí, um problema de cada vez, vamos aqui, como é que eu resolvo esse? Tá. Não adianta eu pensar que eu tenho outros 10 e não resolver nenhum, né? Não adianta eu abrir 10 caixinhas e não fechar nenhuma. Então vamos abrir essa caixinha. Aquela história de fatiar o problema, né? Exatamente. Vai resolvendo em partes. Exato. Porque se você enxergar o negócio, o desafio, a gente que ou pratica esporte, ou até se você pensar numa situação de dirigindo um carro na estrada, cara, você à noite, você tá ali com o teu farol ligado, você enxerga a estrada inteira na tua frente? Você precisa enxergar? Não precisa, cara. Você vai daqui, eu vou daqui pra Serra, lá pra Santo Antônio do Pinhal. Eu preciso enxergar na estrada à noite o caminho inteiro? Não, bicho, o farol ele vai dar a visibilidade que a gente precisa para avançar em determinada distância, e aí dali para frente você vai enxergar um pouco mais à frente. Então o negócio do problema, de fatiar, eu enxergo assim também. Cara, deixa eu resolver uma parte que vai me destravar mais uma coisa para eu resolver a próxima. Porque se a gente olha o todo, é que nem você vai fazer uma prova, uma maratona. Sim. Aí você vai começar a treinar pensando nos 42 quilômetros, cara, esquece, você não vai ter nem força pra começar, entendeu? Exato, o cara que não corre, não, deixa eu começar aqui, cara, vou correr 1 quilômetro hoje. Semana que vem começa a correr 5. Não, e às vezes, né, cara, você precisa desse tempo
pra ter uma ideia, né? Às vezes você tá ali, caramba, você tá aqui no Zoom, Muito caramba, bom, como é que eu muito resolvo? bom. Não sei o que, aí você vai pra casa, aí você tá tomando banho, né? Eu tenho um dos meus sócios, ele fala, cara, eu tenho muita ideia no banho. Você já ouviu isso? Com Ele fala, eu tenho muita ideia no banho. certeza, Aí um dia eu fui, aí eu também tenho, aí tem uma explicação lance científica, com a tem um água. lance com a água, Tem. você relaxa e tal. Não, vai pra casa, toma um banho, toma um vinho, sei lá, Exatamente, faz o que te relaxa. Aí às vezes, cara, do nada você vai ter um insight e falar, cara, peraí, né? É isso, né? Tipo, eu resolvo desse jeito, eu faço aquilo, ou deixo eu consultar tal pessoa que pode me dar um caminho, né? Deixa a mente acalmar, né, cara? Exato. Isso é algo que... Cara, eu sou um cara um pouco ansioso, um cara um pouco, assim, dinâmico e tal. Acho que já fui mais, né? Como a gente vai aprendendo. E isso é algo que... Assim, eu falar isso hoje é mais fácil do que, né, 20 anos. Sim, sim. Né? Assim, né? Então, assim... Até aproveitando esse gancho, Pedrão, uma habilidade que você tem ou que você desenvolveu, né, nessa atividade que você acha que é, assim, é fundamental para um bom negociador? Cara, eu acho que é esse lance de conseguir me conectar com as pessoas. De conseguir entender o que a pessoa, como ela pensa e como eu posso... Porque é aquela coisa, né? Não adianta... aquela brincadeira, você quer ser feliz ou ter razão, né? Tipo, não adianta você querer ter razão e falar, não, eu acho que é assim, e o André tá errado, então o André tem que fazer do meu jeito que tá certo. Cara, não, o André tem o certo dele, eu tenho o meu, e a gente tem que chegar numa coisa aqui para os dois saírem felizes aqui, né? Então, eu acho que é isso, assim, e às vezes você tem esse lance de falar, pô, esse cara pensa desse jeito, e você entende o jeito que o cara pensa, mas você não fala, cara, eu entendo ele pensar assim, né? Tipo aquela coisa, pô, esse senhorzinho aqui, o cara é enrolado. Sim. Cara, mas ele é enrolado, cara, porque olha a história dele, olha por que ele é enrolado. Ou esse cara aqui, ele é desconfiado, pô, mas por que ele é, né? Ou esse cara é agressivo. Então, assim, às vezes você lê o comportamento da pessoa, mas você não consegue realmente entender de onde vem aquele comportamento. Porque se você entende o porquê aquela pessoa age daquela forma, aí você consegue destravar aí os nós, essas coisas. Tem muito assim. mecanismo emocional por trás do comportamento das pessoas, Sim. né, cara? E a gente, no dia a dia, a pessoa que não está ciente ou perceptiva disso não consegue gerar vantagem numa negociação, né? Você percebe o comportamento, o padrão, o que esse cara tem? Mas calma, putz, não, eu já lidei com isso. Já aconteceu isso com você? Não, Sim. Esse cara aqui, ele não gosta de conflito. Não, eu já lidei com isso porque eu tinha medo de conflito antes. Então você já percebeu no outro um padrão que você tinha por ter... Exato, ou um padrão seu, um padrão de alguém que você conhece. De alguém que você conhece esse cara também. É igual tal pessoa que, entendeu? E, por exemplo, às vezes até uma pessoa que você conhece, sei lá, tem muito esse lance, né? Quando você tá numa empresa, que você fala, cara, que você vai contar pro chefe, você vai falar com o seu chefe, né? Você fala, cara, hoje não é dia de contar isso aqui, hoje não é dia de abordar esse assunto, agora não é hora de falar isso, agora é a hora de falar isso. Então, assim, mesma pessoa, né? Porque, na verdade, né, é engraçado, porque todo mundo assim, a gente é feito de várias etapas, né? Tem dia que você tá mais bravo mesmo, tem dia que você tá mais impaciente, tem dia que você tá mais duro, tem dia que você tá mais bem-humorado, tem dia que você tá mais emotivo. Então, assim, ninguém é só uma coisa, ninguém é só desconfiado, ninguém é só agressivo, todo mundo é um pouquinho de cada coisa. Lógico, você tem as características mais marcantes, mas, cara, todo mundo tem esse lado, né? Então, assim, tipo, você entender, né, que, puta, peraí, esse cara, ele é emotivo, ele é desconfiado, mas ele é super justo ao mesmo tempo, né? Esse cara, ele é super agressivo, às vezes comercialmente, às vezes na forma de falar, mas ele é um cara super bondoso ao mesmo tempo. Então, assim, ninguém é só A, só B ou só C, né? Muito bom. Então isso é algo que a gente mesmo, cara, né? Você às vezes, quando você tá lá sei lá, vou dar um exemplo, você tá lá discutindo o custo, que o cara tá bravo com o cara de inteligência de mercado que quer vender 10... Cara, ali você tá numa postura bravo, defendendo o seu interesse, não sei o que lá, aí você tá lá brincando com a sua filha, você é mó bonzinho, né? Então, assim, tipo, todo mundo... Oscilações. A gente tem momentos e horas que cada emoção... Quanto mais você aprende a lidar com isso, cara, a gente pode falar que... E se conhecer, né, cara? Melhor você vai performar, né? Porque assim, a gente falou muito de conhecer o outro, mas também se conhecer, né? Às vezes você fala, cara, eu sei que eu fico muito irritado quando o outro lado faz isso. Beleza, então se o cara fez isso, fala, peraí, não é a situação, sou eu que não sei lidar com ele. Então assim,
Não, isso é uma chave poderosa, cara. Eu aprendi isso também e eu posso assim, assegurar pela experiência que a gente tem que muda completamente a performance, muda o jogo. Sim. Você se conhecer, você consegue conhecer o outro melhor, você lê o cenário, muita coisa... Não, e na sua vida mesmo, muda, né, cara? Né? Tipo, por exemplo, tem dia que você fala, cara, eu tenho que ter uma conversa difícil, eu posso escolher ter essa conversa difícil, mas eu não tô num dia bom para ter essa conversa difícil, então eu não vou ter. E no final das contas, às vezes a gente tá irritado com alguma coisa e a gente sempre sabe o porquê, né? Eu tô irritado por causa daquilo, não é por causa disso. Então, cara, enquanto eu não resolver essa nuvenzinha negra aqui, eu não vou. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que assim, eu poderia falar erro, assim, tipo, cara, já teve horas que eu, tipo, não soube esperar a hora ou fui para uma conversa num momento que eu não tava preparado ou não tava bem emocionalmente. Então, isso é algo que acho que você vai ganhando com o tempo, né? É uma maturidade que você vai criando. E é interessante, né, cara? Porque tem coisa que você fala, cara, a experiência, o tempo, ele é realmente algo que... Tem coisas que você não... Cara, não tem jeito. Você pode ser o gênio, mas se você não tem janela ali, cara, você não vai... A vivência, né, cara? A vivência, não tem. Hoje em dia, às vezes eu sento até com os moleques avião, né? Hoje em dia tem uma molecada aí que você senta com eles e fala, cara, já faz 24 anos, o moleque já tem 3 pós-graduação e tal, e super preparado, família criou o cara para ser um CEO do mundo. Você fala, cara, esse moleque com a minha idade ele vai ser muito melhor que eu, mas ele precisa chegar lá, né? Então, assim, gerar o máximo de experiência possível, né, cara? Isso, experiências cara. O que não muda, né? A gente viver mesas, né? Tá nos negócios e tá... eu tenho dificuldade de colocar proposta. Cara, quanto mais situações você se colocar de pressão, de desafio mesmo, de sentar e ter que fazer uma proposta mesmo. Quantas vezes a gente não foi? Não, né? Aquela coisa, quantas vezes a gente não foi para uma mesa já com uma proposta que a gente sabia, cara, que tava muito longe. E a gente levou e foi treinando isso, né, cara? Não, deixa eu ouvir o não, deixa eu ouvir que seja um xingamento. Mas vou aprender a lidar com isso. Né? Então, não, aquela coisa, né? Tipo, já foi pra reunião, eu tô indo pra reunião pra ser xingado mesmo, né? Tipo assim, vou nesse comitê que eu vou apanhar pra caramba. Valorizar a experiência que aquilo vai gerar em você, né, cara? Como você vai lidar com aquilo depois. Isso. Pedrão, cara, eu acho que dá pra gente fazer mais alguns episódios. Legal. Pedro é um poço de experiência, cara. E história, né? Muito sem legal. dúvida. A gente falou hoje, né, várias lições. Como ler as pessoas, como se conectar com as pessoas, como buscar informações ali no contexto, naquele momento do negócio. E às vezes as informações que aparecem podem ser novas. E aí você saber, ter maturidade de às vezes dar um passo para trás, cara. Né? De não, ou informação sobre a pessoa, ou informação sobre o negócio, que vai te gerar uma mudança, né, na tua proposta, né, no teu resultado. Ter paciência, né, com o outro, aprender a conhecer a pessoa, até jogar no campo dela, valorizar isso, né, cara? De conhecer o ambiente daquela pessoa, onde ela vai estar menos na defensiva, né, para você perceber ali o perfil e tal. Mas no final das contas, acho que uma das grandes lições é tudo gira em torno de pessoas, né, cara? De gente. Então conhecer, se conectar, gerar valor, né, além do negócio, né, Pedrão? Isso, e aquela coisa, às vezes você fala, a gente fala muito no outro, mas assim, cara, todo mundo é diferente e é igual ao mesmo tempo, né? Tipo, aquela coisa, então assim, tem coisa que eu sinto, você sente, ele sente, todo mundo, então assim, se você se conhece, você vai conhecer os outros melhor ainda, né? Então, perfeito, cara. Isso é algo que... Isso é uma lição, isso é um belo de um código, fiquem com esse aí, porque Pedrão, o cara é fera, profundo hoje, sabe hein, Andrezão? Profundo. E vai ter mais, com certeza. Não, bem legal. A gente tá chegando no final aqui desse nosso episódio, eu agradeço muito, Pedrão. Valeu, você é um parceiraço, cara. Mais uma experiência, né, cara? Mais uma experiência nova. Exato, mais um desafio. Mais uma mesa que a gente nunca participou. Mesas novas. Nunca dei entrevista, nunca fiz um podcast, mas foi legal, gostei. E vai ter muito mais, cara, legal. Te garanto. Não, obrigado pela tua participação, obrigado pela audiência e pelas lições que você deixou aqui pra nós hoje, cara. Isso aí, fechado. Tamo junto. Valeu, Andrezão. Valeu, gente. Obrigado. Boa.